Boa tarde a todos e todas. Só para me localizar aqui, quem faz parte da rede de apoio aqui que está presente? Levante a mão, por gentileza. Só você? Educação, saúde, conselho tutelar. Cadê as meninas do meu conselho tutelar? Que eu falo, opa, as meninas são lindas, maravilhosas. Bom, isso é fantástico. O doutor Adriano aqui está presente, também promotor de justiça. Para quem não me conhece, sou Alexandre Rufino, sou promotor de justiça aqui de Cachoeiro do Arari e do Termo de Santa Cruz do Arari, e agora está fazendo parte aí do nosso Ministério Público, doutor Adriano também, né, que vai ficar no meu lugar. Estou me despedindo de coração partido, né, porque em que pese eu ter passado um tempo muito curto aqui, 1 ano e meio, nessa cidade maravilhosa, né, quando eu cheguei aqui nós encontramos grandes desafios, problemas estruturados assim, muito complexos, né, do ponto de vista judicial e extrajudicial. E acabou que eu não consegui desenvolver muito o que para mim é mais importante, que é o trabalho extrajudicial, que é o trabalho preventivo, envolvendo todas as áreas de direito, mas em especial crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes nas minhas promotorias são prioridade absoluta, né? As pessoas da rede de apoio que eu tive a oportunidade de trabalhar nesse período me conhecem um pouco, sabem que criança realmente, tanto do ponto de vista judicial quanto extrajudicial, o Ministério Público sempre vai estar de portas abertas, mas ainda com um olhar mais cuidadoso e mais criterioso em temas envolvendo crianças e adolescentes. Só fazendo um adendo à brilhante manifestação da irmã Henriqueta aqui, eu só queria, o que pesa não ser objeto do que nós vamos falar aqui agora, mas é muito importante para a comunidade, para a cidade saber essa questão do agrotóxico, tá? Que é um dos grandes problemas que quando eu cheguei aqui eu me deparei, um problema muito complexo, mas já posso antecipar, eu não posso falar muitas coisas porque é uma questão muito sigilosa, mas que o município vai ter assim, um presente muito grande. Eu só não posso revelar ainda, porque é uma questão que está sendo feita via judicial, mas o município vai ser muito agraciado, porque desde o primeiro dia que eu pisei aqui, isso foi algo que me indignou assim, de uma maneira absurda. Eu nunca me conformei com isso e eu fiz um compromisso, que eu só sairia daqui quando isso tivesse resolvido. Inclusive é um dos motivos que eu ainda estou aqui. E quando isso não tiver resolvido, eu não saio daqui. Então vai ser resolvido. Né? Para a cidade, para a população não ficar realmente... É uma situação tão complexa que se perdurou por tantos anos, e tão imoral, ilegal, avassaladora, destruidora do município. Quando eu falo município, eu falo no sentido lato, as pessoas, os animais, o ecossistema como um todo, tudo é tão danoso que não é possível que isso tenha perdurado por tanto tempo. Mas já só posso antecipar que a cidade vai ter uma notícia muito boa. Bom, vamos lá para o nosso tema agora, que é de tamanha importância também. Vamos falar do papel do Ministério Público em conjunto com a nossa rede de proteção. Como eu disse para vocês inicialmente, quando nós assumimos a promotoria de Cachoeira, porque aqui só posso me ressalvar também, não é só Cachoeira, nós temos Cachoeira e Santa Cruz, com problemas tão complexos e até mais complexos do que Cachoeira. Vocês devem conhecer um pouco a realidade de lá. Santa Cruz, a complexidade é tão grande quanto de Cachoeira, e a nossa promotoria faz parte dos dois municípios. Então a gente sempre procurou atuar nos dois, mas nós temos uns grandes desafios aqui com a questão da logística para chegar, até para levar esse projeto que nós vamos levar a Santa Cruz, é uma dificuldade. Mas vamos levar, a doutora Patrícia me assegurou que nós vamos levar, e aonde eu estiver eu venho, que eu vou para Santa Cruz também. Porque é de tamanha importância e a gente não pode deixar aquele município que é tão carente, vulnerável, ficar desamparado desse projeto de tamanha importância. Então, gente, quando nós chegamos aqui, nós começamos a resolver umas questões do ponto de vista judicial e extrajudicial, e aí eu comecei a conhecer a nossa rede, né? Quem eram as pessoas, e assim, eu sou suspeito porque eu tenho um conselho tutelar, eu tenho um cuidado, um carinho, por isso que eu perguntei para as meninas aqui pelo conselho tutelar, porque o conselho tutelar para mim sempre é a porta de entrada, e a gente vê isso nos processos. Quando o processo chega no judiciário, a gente vai para audiência, etc., chega na nossa mão do Ministério Público, 99%, infelizmente, porque o trabalho da rede, eu vou falar um pouquinho mais na frente, é que nós
sejamos as sementinhas, descobrindo, ouvindo, capitaneando, percebendo os problemas e levando para, se for o caso, para a justiça, para a delegacia, para o Ministério Público. Mas, infelizmente, o Conselho Tutelar ainda é a primeira porta, né? Quando não, a delegacia que não é o mais indicado, né? Uma criança chegar na delegacia e dizer: olha, estou sendo abusada, né? A gente sempre procura trabalhar com a possibilidade de revitimizar menos possível a criança. E a delegacia eu não vejo como local adequado, obviamente, para que uma criança chegue lá e relate, faça uma revelação espontânea, né? Mas, infelizmente, no interior do Pará, no Marajó, eu me deparei muito com isso aqui. A primeira situação, até por desconhecimento, obviamente, a mãe pegar a criancinha de 5 anos e levar para o delegado. Aí, para relatar na frente da criança: ah, minha filha está sendo estuprada, tá. E o delegado vai tomar, não quer fazer o procedimento e manda para o Ministério Público. E aí, a gente já começa a encaminhar para a rede, etc., medida de proteção, etc. Mas muitas vezes vai para o Conselho Tutelar. Então, quando eu assumi aqui, o Conselho Tutelar era um lugar muito simplesinho, né? Vocês conhecem aqui. Aí eu fui visitar, eu digo: não tem condições essa estrutura. Aí eu chamei o prefeito e fiz um acordo, né? Eu digo: prefeito, já tinha iniciado uma obra que estava andando a passos de tartaruga, que é onde é atualmente o Conselho. Eu digo: prefeito, termine essa obra, eu faço transações penais, acordos penais, né, para que quem comete algum tipo de delito pode fazer um acordo penal, uma transação penal e doar um bem. Eu falei: a gente faz os acordos para equipar o Conselho Tutelar. Desculpa, gente, o ventilador recebe a minha garganta. E a gente faz a doação dos brinquedos. Eu faço, eu, pessoa física. E graças a Deus deu certo, o nosso Conselho Tutelar daqui está maravilhoso, né? E a gente está fazendo agora o Conselho Tutelar de Santa Cruz. Para quê? Para dar a mínima condição, a mínima estrutura, já que ainda é o Conselho a grande porta de entrada, para que a criança chegue lá, o familiar chegue lá e se sinta minimamente acolhido. E aqui em Cachoeira a gente já conseguiu deixar um espaço muito mais adequado. Na verdade, meninas. Pois bem, vamos começar no primeiro de lá, por gentileza. Anterior. Essa desse. Tá, vamos começar a falar um pouquinho dessa nossa relação do Ministério Público com a rede. Eu já falei um pouquinho desse carinho que eu tenho pelo Conselho Tutelar, mas a gente sabe que a rede não é só o Conselho Tutelar, né? Primeiramente, vamos falar dos modelos de proteção à criança e adolescente. No passado, gente, até século XIX, eu vou trabalhar com 3 fases aqui. Eu vou ser bem breve, porque envolve história e vai sair um pouco do nosso objeto aqui. Na primeira fase, até o século XIX, a criança era tida como coisa. Não tinha proteção de absolutamente nada. Aí nós tivemos uma segunda fase, que foi do final do século XIX até meados da década de 80, que a criança passou a ser um ente de proteção. Nós não tínhamos ainda o ECA, nós tínhamos aí um Código de Menores. Aí se protegia a criança ali, mas a única maneira de proteger a criança era entrar com uma ação. O Ministério Público tinha que entrar com uma ação para proteger a criança. Não tinha rede de apoio, não tinha rede de proteção. Isso estou falando para vocês em metade da década de 80. A criança já era tida como sujeito de direito, mas só proteção. Aí, senhoras e senhores, nós temos uma terceira fase, com o advento da Constituição Federal de 88. A Constituição Federal de 88, inclusive ela consta um artigo lá, que é o 227, que para mim é um dos mais bonitos da Constituição, que trata da proteção integral da criança e do adolescente. E aí, senhores, esse modelo com foco na proteção integral, no sistema de garantia de direitos, trazendo a responsabilidade de todos, família, sociedade, a comunidade, o poder público,
de proteger a criança e adolescente, não só na esfera judicial, mas na esfera extrajudicial. Trabalhar com a proteção, com a prevenção. Com o advento do ECA, em 1990, nós tivemos uma brilhante lei que é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi criado, foi formalizado, foi institucionalizada a rede de proteção de crianças e adolescentes. Aí nós temos aí a tipificação legal do CRAS, do CREA, do Conselho Tutelar, nós tivemos a normatização, nós tivemos uma lei dizendo o que era a rede de proteção. Isso eu falo para vocês em 1990, mas que veio em 88 para a Constituição. Me permitam ler esse artigo da Constituição que eu acho tão lindo, eu acho que é tão importante porque vai ser o cerne do que eu vou falar para vocês aqui. O artigo 227, ele fala o seguinte: só falta a internet funcionar. Doutor Adriano, se você puder botar para mim o artigo 227, que a internet aqui já não foi mais. Nós passamos a ter um sistema, um modelo, que tiramos daquele modelo de judicialização, qualquer violência à criança que tínhamos até 1985, até a Constituição de 88, para um sistema de prevenção, de proteção do extrajudicial. Nós tivemos a formação institucional da rede de apoio. Isso com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente e com o princípio maior do Estatuto, que é o princípio da proteção integral. Além dos direitos fundamentais que a criança passou a ter com a Constituição, a criança passou a ter alguns direitos protegidos inerentes à peculiaridade da condição de criança, que são diferentes de um adulto. Isso tudo adveio com a Constituição e com o ECA em 1990, ou seja, ontem. Passe, por favor, meu próximo slide. Aí nós tivemos o surgimento da rede de proteção, né? Aí nós tivemos aí o Conselho Tutelar, como eu disse, é a porta de entrada, né? Ainda é a porta de entrada das denúncias. Nós tivemos aí o CRAS e o CREAS, o CRAS, né, tratando da prevenção e o CREAS já do cuidado diante da violação. Nós tivemos aí obrigado, querida. Obrigado. Nós tivemos o Conselho Tutelar, como disse o Conselho Tutelar. Nós temos a saúde e a educação, onde a saúde cuida da parte do amparo aí, diante da violência, dos hospitais, etc. E educação, onde os professores fazem um brilhante trabalho de identificação de crianças, além, obviamente, da escolarização, de identificação de crianças que são abusadas. Polícia Civil, Polícia Militar, é a segurança pública. Percebam que nós temos aqui uma rede, uma engrenagem. Sistema de Justiça, CRAS, CRES, Educação, Saúde, Conselho Tutelar e Segurança Pública. E aí onde é que está o Ministério Público? Enquanto isso, deixa eu ler o artigo 227 para as senhoras e senhores. Vejam que lindo. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocar a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Vejam que lindo. Agora isso aqui não está só no papel. Nós temos toda uma estrutura montada através da lei, do ECA, com a rede de apoio, educação, saúde, Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, Ministério Público, Justiça, para a concretização disso aqui. E aí, qual é o papel do Ministério Público? Primeiramente, Excelência, senhoras, o Ministério Público não está aqui em função de chefe, absolutamente de forma alguma, de nada, de repreender, de punir, de brigar com a rede. Pelo contrário,
O Ministério Público, como muitos me conhecem aqui, que nós fizemos diversas vezes esse diálogo, está no papel catalisador, ou seja, de fomentar a conversa, de trabalhar junto com a rede e principalmente garantir que os agentes, que os atores que fazem parte da rede tenham sua autonomia, seu respeito e a segurança jurídica necessária para que consigam desenvolver o trabalho com tranquilidade. Por diversas vezes, eu recebi telefonema, muitas vezes foram no Ministério Público falar comigo, conselheiro, delegado de polícia, doutor, tem essa situação que a gente quer fazer, está tudo certinho? Nós do Ministério Público somos melhores? Não, pelo contrário. Mas como nós trabalhamos ao lado da lei, nas decisões judiciais, a gente acaba tendo conhecimento do que está sendo decidido pelos tribunais, nós estamos em contato com a lei, a gente consegue passar uma segurança jurídica para que a rede como um todo desenvolva um trabalho com autonomia, com independência e principalmente com segurança. Eu, particularmente, quase que diariamente eu tenho contato com o pessoal de Santa Cruz, como eu disse, lá é uma situação mais peculiar, a informação demora um pouco mais a chegar lá. E aí eles ficam muito carentes de tudo. Me liga, doutor, o conselho dela, doutor, tem uma situação aqui, doutor, há uma denúncia assada, doutor, a gente pode fazer isso, a gente deve fazer isso aí. Então, acima de tudo, o papel do Ministério Público é fortalecer, é articular, é garantir que a rede funcione bem. E eu tenho prazer, eu tenho o privilégio de ter contato com o pessoal, com as meninas do CRAS, do CREA, do Conselho da Educação, da Saúde, para que a gente consiga desenvolver um trabalho em conjunto, não separado, para que a gente consiga obter um resultado final, que é, obviamente, a proteção das crianças e dos adolescentes. Pode passar, por favor. Nós vamos atuar, como é que a gente atua o Ministério Público na prática? Isso, inclusive, algumas vezes alguém da rede me pergunta, mas no município tal ali foi feito assim, no município assado foi feito de outra maneira. Eu estou em outro município agora também, e lá é um município grande, então o volume de trabalho é maior, a complexidade é maior, os problemas são maiores, e a gente trabalha de uma maneira diferente do que a gente trabalha aqui. A gente trabalha basicamente com 3 eixos. O primeiro eixo é que a gente tem um olhar atento, um diálogo aberto com a rede. Eu sempre me deixei muito à disposição para que as meninas, os meninos do Conselho, do CRAS me acionassem, da educação, pode me ligar, pode mandar mensagem, vamos trocar uma ideia, vamos trocar uma experiência para a gente conseguir um objetivo. Eu falo eu, Ministério Público, promotor de justiça, fiscalizamos o funcionamento dos abrigos, o CRAS, os hospitais, as escolas, se estão funcionando e cumprindo o seu dever legal. Quando a gente vai numa escola, a gente observa se tem ali um saneamento, no posto de saúde, no hospital, se estão conseguindo dar aquele suporte imediato, uma situação de violência da criança. Eu fiz uma visita também recentemente, vocês conhecem o Genipapo aqui, um de vocês aqui em Santa Cruz. Conhecem, irmã, o Genipapo? É uma vila extremamente carente. E quando eu fui visitar uma escola, através de uma denúncia, uma escola estadual, eu tive um impacto. Quando crianças estavam tomando água do rio, esterilizada com que boa, muita gente. Eu digo, eu não acredito nisso. Não, está aqui água. A gente vai ter que fechar essa escola. E realmente não dá. E sem banheiro. E são coisas assim que a gente... Parece que só vê na mídia, Não, mas está aqui do nosso lado. E aí eu precisei ir lá ver, desci e fui lá de onde de fato é. Porque eu vi a denúncia e fui apurar e de fato era. Você imagina uma situação dessa? Outra é fomentar o diálogo, nós criarmos fluxos, protocolos, para o nosso objetivo maior, como eu disse para vocês lá no início, é evitar a revitimização. Eu tenho pânico dessa história da criança chegar, ela ataca na delegacia uma situação, aí vai no conselho tutelar, relata novamente a situação, aí vai no CREAS, aí vai não sei onde, e vai para a página em Belém. Isso para mim é um negócio terrível. Tanto que, o que é que eu tenho feito do ponto de vista judicial? Se tiver uma revelação espontânea, feita de uma maneira correta, robusta, seja no conselho, na delegacia, no CREA, onde for, eu já peço porque do ponto de vista judicial, probatório, o juiz não pode condenar com base numa revelação espontânea, ele não vai fazer isso.
E eu preciso desse depoimento em juízo. É uma questão legal que eu não vou entrar muito no mérito agora, mas eu preciso que essa criança fale em juízo. Eu já peço logo o depoimento espontâneo, cautelarmente, antecipado. Até porque quanto mais tempo demora, é pior. Então, se for uma denúncia que seja lá no Ministério Público, a criança chegou lá, como já aconteceu, revelou, eu mando baixar em ato, sair, fazer ato, entra na justiça, peço depoimento cautelar, que a criança já faz logo em juízo e já o processo já continua e acabou de estar. A criança vai ficar pulando de lá para cá, para cá, para cá, para cá. E muitas vezes não tem nem condições financeiras de se deslocar. Inclusive, já antecipando, nós temos aí um projeto muito forte, um rumor que, se Deus quiser, vai sair, porque as perícias aqui são feitas no Parapaz e Belém, né? Isso é outra coisa que não dá, isso atrapalha demais, mas que vai sair um centro integrado de perícia em Soure. Falaram isso lá no trabalho, irmão? Então, já está bem adiantado para que seja construído um centro integrado de perícias em Soure. Aí que vai abarcar aqui Marajó, Salvaterra, Soure, Salvaterra, Cachoeira, Santa Cruz. Para a gente isso vai ser maravilhoso. Se Deus quiser, isso vai sair. E aí o objetivo é definir, como eu disse para vocês, os fluxos, né? Quem faz o quê, onde faz o quê, como faz o quê. Por isso que eu sempre digo, o diálogo com a rede é fundamental para evitar, inclusive, a revitimização. A criança ficar pulando aqui, para lá, daqui, para lá, daqui, para lá. Até porque, pode passar, meu irmão, por favor. Quanto mais, eu falo por experiência, quanto mais tempo leva eu conseguir essa prova em juízo, maior a probabilidade de não conseguir a prova em juízo. Isso é lamentável, isso é terrível. Me dói no coração, às vezes a gente tem uma revelação espontânea, feita no conselho tutelar, por exemplo. A gente sabe que a criança foi violada, claramente. Aí demorou 2 anos para ir para a justiça, lá para o juiz de depoimento especial. Chega lá, na época a criança tinha 11, a menina já está com 13. Não quer se expor, ela chega lá, nem me lembro. Não sei, nem me lembro. Mas ela foi abusada durante muitos anos lá, pelo padrasto, pelo avô, não sei com quem. E a revelação espontânea está muito bem fundamentada, a mãe assinou e tal. Só que demorou toda essa história de vai para Belém fazer a perícia, volta. Aí chegou lá em Belém e não conseguiu fazer a perícia porque não foi agendado, não sei o que, volta. Vai não sei para onde. Aí eu denuncio. Aí vai para a justiça, marca a audiência. Aí a criança passou 2 anos. A criança chega lá, não lembro, não quer se expor, já é uma adolescente. Nesses 2 anos ela continuou convivendo com a pessoa. Exatamente, doutor Deus. Durante 6 anos ela continua convivendo. E a gente não consegue nem pedir uma medida de proteção, porque quando chegou para a gente, ela já estava 2, 3 anos nessa situação. Então é um tema tão sensível, que requer tanta urgência, que tudo que envolve para mim burocracia vai de encontro ao nosso objetivo maior, que é a proteção. E a gente, do ponto de vista jurídico, a gente tenta correr o máximo para a gente conseguir uma prova, né? Aqui nós temos um juiz muito diligente, que condena mesmo. Se tiver um mínimo probatório, ele vai condenar, a gente vai denunciar, e eu peço a pena máxima, e a gente tem feito muito isso, muito, e tem dado bons resultados. Pode passar, por favor, o eixo 2, não volte para o eixo 2 lá. Eu falei para vocês, primeiramente a gente trata um diálogo, estabelece os fluxos com a rede de apoio. Quando necessário, a gente faz aí, quando o diálogo não basta, algumas requisições, os órgãos para a educação, para a saúde, para o conselho, para o creche, para o CRAS. Se preciso for, a gente entra com ação civil pública, mas que não é o objetivo. Eu sempre procuro tentar resolver, sempre da melhor maneira, conversar, ajustar, alinhar, para a gente poder, inclusive, ter agilidade. Como eu sempre digo, a gente trabalha em conjunto. Nós não somos inimigos. E o Ministério Público não é chefe de ninguém. Nós trabalhamos aqui numa parceria. Todo mundo, eu tenho certeza que se empenha, que é focado no objetivo, mas todo mundo tem um objetivo igual, que é a proteção de crianças e adolescentes. Pode passar. Como eu disse, de 88 para cá, a medida judicial passou a ser uma exceção, não é mais a regra. Seja da relação do Ministério Público com o Conselho, com a rede como um todo, com enfrentamento às questões referentes à violência. Vamos tentar evitar que chegue já tenha ocorra lesão para que seja levado para o judiciário. Vamos trabalhar com um sistema de prevenção, vamos nos fortalecer
Né? Nós temos uma lei fantástica, a Lei Henri Borrell, que protege crianças vítimas de violência doméstica, né? Que existem medidas de proteção que a gente pode pedir, né? Como o doutor Adriano falou, tem situações que demoram tanto que a vítima continua convivendo com o agressor durante 2, 3 anos, porque foi o tempo que demorou para chegar no Ministério Público, que é o tempo que eu vou denunciar e pedir uma medida de proteção, mas esses 2, 3 anos ela está sendo vítima, até para pedir o afastamento do agressor do lar e tudo mais. Então, sempre tenham em mente, vocês que são da rede, que o tempo para a gente é precioso, é demais. A gente não pode perder tempo, porque o tempo, quanto mais tempo gasto, menor a chance de a gente obter um êxito na justiça. Eu tive um caso muito emblemático, ele foi tão emblemático, que eu estava falando com o doutor Adriano ontem, que nós temos muitos processos. Eu lembro o nome de todas as partes desse processo, foi um caso de Santa Cruz, que a conselheira lá foi muito diligente. Esse caso ficou muito conhecido na cidade, porque ela conseguiu uma prova lá. Acho que as conselheiras devem estar sabendo dessa situação. Levaram para ela uma filmagem. Foi uma das cenas mais horríveis que eu vi como promotor de justiça. Olha que a gente vê desgraça o dia todo. Mas ela tinha uma filmagem da criança sendo estuprada. Eu não posso falar com um vagabundo. E aí a conselheira de imediato pegou a filmagem que levaram para ela. Doutor Alexandre, estou mostrando material aqui. Opa. Aí já é com a gente. Foi tudo tão rápido. Isso foi segundo semestre do ano passado. O vagabundo já está preso, condenado, sentenciado, mas teve uma agilidade muito rápida. Ela foi muito diligente, essa conselheira. Ela não mandou para a delegacia, para não sei para onde, para pai, até que a filmagem é uma prova material. Tá, aconteceu. Está aqui, deixa com a gente agora. Então o tempo sempre é um fator que a gente tem que trabalhar a nosso favor. Não deixar ficar muitos anos aí, que realmente quanto mais tempo demora, menor a probabilidade de a gente conseguir uma prova concreta na justiça. Pode passar, gentileza. Nós temos alguns, aqui no Marajó como um todo, Cachoeira, Soura e Salvaterra, nós temos algumas dificuldades, né? Os problemas são muito semelhantes, infelizmente, né? Nós temos umas dificuldades que são comuns. Aqui, como eu disse, nós temos um problema de isolamento geográfico aqui, né? Cachoeira, Santa Cruz, para chegar, você tem que chegar pelo rio, demora, embalse, barco, não sei o quê. Isso dificulta, inclusive, o acesso à informação, né? Nós temos um problema da vulnerabilidade social, como a irmã Henriqueta está falando agora, que a pobreza atrai esse tipo de problema, né? A vulnerabilidade social é uma coisa que realmente é um grande fator que leva a fomentar, a aumentar o número de casos de exploração sexual, de tráfico de crianças e adolescentes, né? E a fragilidade da rede do contato, do diálogo. Por isso que eu sempre digo, a nossa ideia é sempre tentar manter o diálogo, a maior proximidade possível, o contato, a agilidade, trabalhar com o tempo para que a gente possa resolver as coisas, para a gente não perder para o tempo. Eu falo para vocês, me dói o coração quando chega na audiência, às vezes eu olho para o juiz, já passou 2, 3 anos de depoimento especial, não era da minha época o processo, aí quando chega no meu irmão, aí vou pedir o depoimento. A primeira coisa que eu faço é pedir logo o depoimento de juiz, até para não perder tempo. Só que quando eu já pego processos antigos, o fato aconteceu há 5 anos atrás. Aí a menina já é hoje em dia adolescente, às vezes até adulta, aí já não quer mais, já mora em Belém, não sei o quê, chega, eu falei lá na época, mas nem me lembro. Aí o juiz não tem como condenar. Aí o vagabundo fica impune. Isso para mim assim me dói. Por isso que eu sempre peço para a Rede Minas, vamos trabalhar sempre com o tempo. Aconteceu, pá, leva para o Ministério Público, não precisa levar para a delegacia não, leva para a gente diretamente. Nós temos inclusive poder de investigação. Não precisa levar para a delegacia, leva direto para a gente, porque a gente vai trabalhar com o tempo. Quanto mais recente for o caso, né, mais chance de evitar que, inclusive, que a menor continue sofrendo os abusos, que a gente pede logo o afastamento do agressor, se for parente, se for quem for, a gente já pede o afastamento dele lá para poder preservar, inclusive, a vítima. E a gente trabalha, o Ministério Público, a rede como um todo, mantendo esse diálogo, algumas estratégias para tentar, como eu disse para vocês, a ideia não é você trabalhar com o judicial. O judicial, para mim, é a última ação. Por quê? Porque já aconteceu o dano. A ideia é sempre trabalhar com a prevenção. Se acontecer o dano, a gente vai para o judicial. Mas a ideia é trabalhar sempre com a prevenção. É fazer um diagnóstico, um monitoramento das áreas de risco. Aqui no município de Cachoeira, Santa Cruz,
no geral, uma área que tem muita vulnerabilidade, mas tem algumas áreas específicas, como o genipapo, por exemplo, como ali no choque, que são áreas que você tem que ter maior cuidado. Porque a vulnerabilidade social dessas áreas é bem maior. Então a gente sempre tem que estar monitorando, né, para realmente tentar fazer um trabalho preventivo. E, acima de tudo, fortalecimento da rede. Como eu disse para vocês, senhoras e senhores, com a Constituição de 88, a rede passou a ser reconhecida, positivada, né? Está na lei o papel do Conselho Tutelar, do CRAS, do CREAS, a educação, as professoras, eu disse ainda agora no início, que infelizmente ainda é o Conselho a primeira porta, mas a educação, eu tenho conversado muito com a secretária de Educação daqui, ela deveria ser talvez a primeira rede de contato, porque a professora ali que faz um excelente trabalho, está no dia a dia ali naquela luta diária, ela consegue perceber, né, ali uma criança. Já aconteceu uma situação de denúncia de professora me chamar e dizer: doutora Xana, tem uma situação aqui, a gente consegue encontrar o caminho, já encaminhar para a proteção e já para as medidas judiciais. Mas tem uma criança que não está vindo para aula uma semana, aí vamos pedir para o conselho lá na casa, vamos pedir para a assistente social ir lá para ver o que está acontecendo. A criança não quer ir porque está sendo abusada, mas foi a professora que identificou isso na escola. Então o trabalho que as professoras fazem é brilhante, né? E tem contato com o maior número de crianças, tem contato diário com as crianças. Então a rede, ela faz um trabalho que, para a gente, o trabalho da rede como um todo, para a gente, quando eu falo para o Ministério Público, é primordial que seja um trabalho rápido, que revitimize o menos possível a criança, não seja que a criança não fique pulando daqui para lá, daqui para lá, daqui para lá, para lá, e que tenha o mínimo de lastro probatório, mínimo, para que a gente consiga ter um efeito na justiça, uma condenação. E principalmente, obviamente, evitando que a criança perpetue a violência ou até não aconteça, se já não aconteceu, no descaso. Pode passar, acabou? Acabou. Então, gente, mais uma vez, espero que vocês tenham entendido como é essa nossa relação do Ministério Público com a rede, né? Eu vou, daqui a poucos dias, não estar mais fisicamente presente aqui, não vou mais estar como promotor de Cachoeira, vou estar só nesse outro município que eu já estou, na verdade, mas independentemente disso, o doutor Adriano está aqui, que vai continuar esse trabalho que nós começamos, né? Mas independentemente disso, vou deixar inclusive o meu contato, né? As conselheiras já têm meu contato, independentemente disso, o Ministério Público é uma instituição una. Eu estando aqui, eu estando onde eu estou, faço parte da mesma instituição. Eu quero que a rede nos veja como um apoio, como um catalisador desse diálogo para ganharmos eficiência nesse trabalho, com rapidez nessa apuração, nessa proteção das crianças e adolescentes, para ficarmos todos juntos para reduzir essa grande criminalidade que é o abuso de crianças e adolescentes na região do Marajó. Não para todo, mas aqui realmente é um pouco maior, os índices são mais acentuados. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que possamos estar sempre juntos. Quer falar alguma coisa, doutor Adriano? Quer complementar alguma informação? Apresentar. Fique à vontade, Adriano. Boa tarde a todos. Estão cansadas já? Pode falar a verdade, está um pouquinho cansada? Meu nome é Adriano, sou membro também do Ministério Público, eu venho da cidade de Mãe do Rio, minha atuação, última lotação no Ministério Público, porém, a minha carreira profissional, não sei se a senhora sabe, ela é forjada na Ilha do Marajó. Já trabalhei bastante tempo em Curralinho, Breves, outras regiões do Marajó. Então, desde o meu primeiro dia de atuação, eu pego na minha mesa, como o doutor Alexandre, casos de estupro de vulnerável. E o que eu tenho a dizer é que a sociedade não pode perder a capacidade de se indignar com essa situação. A gente não pode normalizar, a gente não pode olhar para uma situação de estupro de vulnerável, de abuso e ficar no piloto automático. Nós temos que se indignar diariamente com esse tipo de situação. Eu trago para vocês um problema vivenciado por mim já na minha carreira muitas vezes, inclusive na rede de educação e outros municípios,
Em determinado município, houve um relato numa escola, um relato de estupro de vulnerável. A adolescente falou na escola que foi abusado sexualmente por um integrante da sua família. Diante do relato da professora naquela localidade, a professora se indignou e chamou o diretor da escola. Conta para ele o que você me contou. Vai contando aí, doutor. Segunda vez que ele falou. Aí o diretor não acreditou nessa situação. Falou, não acredito que isso significa que aconteceu com você. Chama lá tua mãe. Bora contar para ela. Tá contando? Terceira vez. Mas o teu pai não chega do trabalho tal hora. Bora confirmar essa situação. Quantas vezes? Chamou o pai para conversar e contou a mesma situação. Só no ambiente escolar, não chegou em delegacia, nem no Ministério Público e nem em depoimento especial. Aí vocês falaram, Adriano, diante de todos esses relatos, foi mandado para a delegacia agora, né? Ele relatou novamente. Não foi isso que aconteceu. O tribunal ali presente resolveu o quê? Não, se o pai falou isso, a mãe falou isso, desacreditou a criança, a adolescente. Não, se ela está dizendo que sempre permanece na residência e tudo lá nos horários, não comunicou o Ministério Público. Então veja a importância da gente estabelecer um fluxo de atendimento, evitando o quê? Inúmeras vezes revitimizações da criança. E que se dê um encaminhamento para os órgãos competentes. Então eu quero parabéns pelo seu trabalho, o senhor está reconhecido aqui pela sociedade. A gente pode avançar agora para um sistema multiportas. O que é o sistema multiportas? Que esse relato da criança e adolescente, simultaneamente, já seja entregue além da delegacia, além do Conselho Tutelar, seja entregue na mão do promotor de justiça. Por quê? Houve até uma boa prática ontem, nas rodas de conversa que foram excelentes. O que a gente pôde perceber? Que o agressor costuma ficar muito tempo ainda na convivência da criança ou do adolescente. E sendo entregue, a gente estabelecendo um fluxo de atendimento, e que nesse fluxo multiportas a gente pode bater em várias portas, entregando para o promotor de justiça também esse relato, ele possa providenciar também imediatamente o quê? O afastamento desse agressor e da convivência desse agressor com a criança, que é apenas uma das providências. Então o Ministério Público, eu como promotor de justiça também estamos agora em atuação conjunta, deixa as portas abertas, as portas para o Conselho Tutelar, para os professores, profissionais de saúde também, que são muito importantes, são portas também muito importantes esse relato. O Ministério Público está de portas abertas e, como o doutor muito felizmente falou, nós estamos aqui para articular essa política pública, cada um em sua atribuição, fazendo a sua atribuição assim como já faz com excelência, mas com um fluxo estabelecido pode encurtar esses caminhos e tornar a solução muito mais concreta. Eu agradeço pelo seu trabalho e eu vejo que o senhor é muito reconhecido aqui nessa sociedade e é uma tremenda responsabilidade continuar o seu serviço aqui em Cachoeira da Livão. Mas o senhor pode voltar brevemente, né? Muito obrigado a todos, e a principal mensagem que nós devemos passar é que o Ministério Público está de portas abertas para todos esses relatos. Obrigado. Irmã? Vocês gostaram de nós dois? Ninguém dormiu. Vocês gostaram mesmo da tarde de hoje? Então, doutor Alexandre, nós também, muito obrigada. Isso vai deixar saudade. E olha, ele encheu nossos corações de esperança, não foi? Doutor Adriano, continue o seu papel aqui, dando continuidade que o doutor Alexandre começou contra esse crime ambiental que tem aqui, viu, doutor? Não esqueça do nosso povo marajoara de jeito nenhum, aqui nessa cidade, tá bom?
Hã? Faça que nós vamos terminar com a dinâmica que nós iniciamos. Não, termine. Como eu disse no início também, gente, a questão do ambiental, vocês vão ter uma boa notícia. E quando nós deparamos aqui no município, nós chegamos aqui, nós tínhamos um volume muito grande, nós tínhamos uma rede sem contatos, nós não tínhamos contato com a rede, nós tínhamos um volume muito grande de processo, porque o município estava há bastante tempo sem promotor, enfim, estava um tempo sem o judiciário funcionar, sem juiz, e aí nós tínhamos um desafio muito grande. Pra você ter ideia, tinha processo de estupro de criança prescrevendo, que é uma prescrição muito alta, tecnicamente. Quando eu vi isso, quase eu fico doido, não pode. E aí nós conseguimos aí passar o ano todo em 2024 dando vazão no que tinha e já agilizando o que estava chegando. E graças a Deus hoje em dia está tudo muito equacionado. Então por isso que eu digo, eu saio de coração partido, mas eu saio também com consciência tranquila que o doutor Adriano vai continuar o trabalho que a gente desenvolveu e a gente não vai ficar nunca mais desamparado aqui.